Eletiva Física na Medicina. A eletiva possui o objetivo de proporcionar um estudo interdisciplinar, tratando de temas relacionados à biologia, física, química e medicina. Conhecer algumas profissões que fazem parte da física médica, das engenharias. Identificar e compreender as descobertas e a evolução científica, a descoberta do raio-x, da tomografia, medicina nuclear, dentre outras. Professor Fábio Lima da Silva. Professora Adriana Gomes de Freitas. A física está presente no que é relacionado à prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças, dando apoio à medicina. É a união entre hospitais e laboratórios. Os profissionais que atuam nessa área são os físicos médicos. Participam da elaboração das bases necessárias de medicação de variáveis biomédicas, desde calibração de equipamentos e monitoração de controle de radiação. Diversos equipamentos médicos foram desenvolvidos em laboratórios de física. Exames de imagem como a ressonância magnética, que usa campos magnéticos e radiofrequências, são importantes. Os raios-x, por exemplo, são usados na odontologia, radiologia geral e intervencionista e na tomografia. Serão tratados na apresentação: História da medicina, físico-médico, medicina nuclear, medicina nos esportes e raio-x. Venham conhecer um pouco mais sobre essa incrível área. Alunos que produziram a apresentação: História da Medicina, Ariadna, Thalessa, Marielle e Elisa; Físico-Médico, Amanda e Sara Cristina; Medicina Nuclear, Isabela, Emily e Lara; Medicina nos Esportes, Cauã e Rairan; Raio-X, Tainá, Lani, Lívia, Ana Carla e Bia. Abertura: Samantha. O que é físico-médico e para que serve? A física médica é a aplicação dos conceitos, leis e modelos da física e medicina. Tradicionalmente, por razões históricas, a física médica está muito ligada à utilização das radiações ionizantes nas áreas da radiodiagnóstico, medicina nuclear, radioterapia externa e bracterapia. Qual a função do físico médico? Atualmente, o profissional físico-médico tem ampla área de atuação, trabalha principalmente nas áreas de radiologia diagnóstica intervencionista, medicina nuclear, radioterapia, radiocirurgia, proteção radiológica, metrologia das radiações, biomagnetismo, radiobiologia, processamento de sinais e imagens biomédicas. Quem foi considerado o primeiro físico médico? Leonardo da Vinci pode ser considerado um dos pioneiros da física médica devido aos seus estudos no século XVI, acerca da biomecânica e da locomoção humana, do movimento do coração e do fluxo sanguíneo do sistema cardiovascular. Qual o papel de um físico no ambiente hospitalar? Este profissional desenvolve atividades que vão desde a instalação, manutenção e controle de qualidade dos mais diversos equipamentos, como também de serviços de saúde prestado à comunidade. O que é exatamente raio-x? Se trata de um procedimento diagnóstico por imagem que utiliza a radiação ionizante para produzir imagens das mais variadas partes do corpo. Conforme a radiação atravessa do corpo, o equipamento consegue identificar e produzir um decalque interno de resistência do corpo humano, produzindo uma imagem digital captada por um sistema ou uma imagem física de material especial. Quanto mais difícil a resistência das partes do corpo, mais claro fica o material especial da captura. Podemos dizer então que o raio-x é uma foto preto e branco do organismo do paciente. Os raios-x foram descobertos pelo físico alemão Wilhelm Röntgen em 1845 a 1923. No final de 1895, em um dado momento, Röntgen percebeu que uma folha de papel tratada com platinamento de bário emitia luz, e até mesmo ao lado que não estava revestido com o platinamento também brilhava.
podem ser reproduzidos quando elétrons são acelerados em direção a um alvo metálico. O choque do feixe de elétrons que sai do cátodo com a energia de dezenas de keV com anodo alvo produz dois tipos de raio-x. O outro tipo de raio-x é característico do material do anodo. É através do exame de raio-x que diversas alterações no interior do corpo humano são detectadas e casos são diagnosticados. Os principais motivos para a realização do exame são fraturas ósseas e identificações de lesões. Outros casos que o raio-x pode ser aplicado são detecção de corpo estranho, lombalgia, diagnóstico de pneumonia, doenças pulmonares, avaliação renal, abdômen, parte bucal, coluna vertebral e busca de tecidos moles. Alguns tipos de raio-x. Primeiramente, radiografia convencional. A radiografia convencional é uma modalidade que possui baixo custo de aquisição do equipamento e por isso é encontrada na maioria dos centros de saúde, inclusive nos considerados menores. Radiografia constratada. A radiografia constratada tem esse nome porque utiliza durante o procedimento um componente químico chamado contraste. O contraste é aplicado no paciente antes do exame a fim de modificar a capacidade de absorção da radiação ionizante dos tecidos que normalmente não teriam imagens bem definidas em uma radiografia convencional. Raio-x do abdômen. O raio-x abdominal é utilizado para detectar problemas no trato digestivo, além de ser considerado bastante completo por abranger órgãos como os rins, intestino, bexiga, fígado e estômago. Raio-x do tórax. O raio-x do tórax é indicado para identificar alterações causadas por doenças como pneumonia ou tuberculose. São normalmente realizados quando o paciente apresenta tosse, dor no peito ou dificuldade para respirar. Raio-x da coluna. Para a realização do raio-x da coluna, são utilizados 4 tipos de raio-x diferentes, sendo eles raio-x da coluna dorsal, cervical, lombar sacral e lombar. O exame normalmente é solicitado a partir das queixas de dores do paciente, de histórico de problemas na coluna ou de possíveis traumas. Ele serve para avaliar tanto as vértebras quanto os espaços invertebrais. Raio-x da face. Além da radiografia dental, normalmente utilizada por dentista para identificar cáries, visualizar a posição de dentes como o siso e realização de extrações do raio-x da face também pode ser utilizada para identificar patologias nos seios da face. Os seios da face correspondem à área ao lado do nariz, abaixo dos olhos e ao início da testa, logo acima da sobrancelha. A radiografia, neste caso, é utilizada para diagnóstico de sinusite, por exemplo. Raio-x de ossos. Depois de vermos quantos tecidos mole pode ser analisado a partir de exame de raio-x, vamos conhecer que tipos de diagnósticos são feitos a partir do raio-x dos ossos. A osteoporose é uma das patologias identificadas a partir de exame de raio-x dos ossos, mais precisamente de densitometria óssea, que serve para medir a densidade dos ossos. O raio-x também é aliado para identificar fraturas e infecções nos ossos, além da presença e evolução no quadro de artrite. O mesmo ocorre com o diagnóstico de câncer nos ossos. Raio-x do crânio. O raio-x do crânio é determinante no diagnóstico de diversas alterações, como traumas, anomalias originadas no nascimento, tumores benignos e malignos, calcificação, entre outros. Raio-x renal. O raio-x renal é um importante exame para avaliar os rins e identificar alterações como o acúmulo de cálcio na região, sendo que o exame pode fornecer diagnóstico precoce acerca dessa condição, o que é decisivo para tratar essa doença que pode causar a perda de função renal. Outra identificação realizada a partir do exame de raio-x renal é a de pedra nos rins. Raio-x da bacia. O raio-x da bacia normalmente é realizado a partir dos relatos de pacientes diante de dores ou traumas. Outras doenças que podem ser detectadas a partir do exame de raio-x da bacia são doenças de Paget, osteoporose, artrose, espondilite anquilosante e tumores.